Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, quero falar hoje sobre Venezuela e Roraima. Roraima está acontecendo uma complicação por conta dos problemas da Venezuela. Quero comentar as duas coisas. Venezuela está Maduro tentando fazer mais um plano econômico, parecido com aqueles planos econômicos dos anos 80 que o Brasil implementou, os tais planos heterodoxos, onde se cortam vários zeros da moeda, mas nada muda. E estão cortando 5 zeros da moeda e implementando uma tal de criptomoeda chamada Petro, que supostamente são lastreadas, entre aspas, no petróleo ou nas reservas de petróleo da Venezuela, que, como todos sabem, são as maiores do mundo, só que inacessíveis e impossíveis de serem utilizadas por esse governo. A produção de petróleo já caiu de 3,2 milhões de barris de petróleo de alguns anos atrás para perto de 1 milhão de barris de hoje. A gente sabe que esse plano não vai dar certo, como todos os planos feitos pelo Maduro e pelo Chávez. O Chávez já havia cortado 3 zeros da moeda em 2008, se eu não me engano, e criado o Bolívar Forte. Esse Bolívar Forte virou fraco e agora eles estão chamando de Bolívar Soberano, para ver se dá certo. Mas enquanto eles imprimirem moeda e tiverem gastos governamentais seguidos, não vão resolver o problema, como a gente aprendeu muito bem aqui no Brasil. A inflação é sempre, em todos os lugares, um fenômeno monetário. E eles gostam de imprimir moeda. Aliás, vale a pena ver um ensaio de um fotógrafo da Reuters, que comparou alguns produtos básicos com a quantidade de dinheiro, de papel moeda que você precisa para comprar. Então, por exemplo, você tem um frango que na Venezuela hoje custa 15 milhões de bolívares fortes, não é o novo bolívar, vão virar 150 bolívares soberanos, equivalente a pouco mais de $2 ou R$9, e o volume de papel moeda para comprar esse frango é de mais ou menos 5 vezes o volume do próprio frango. E o mesmo acontece com o papel higiênico, que custa um rolo de papel higiênico em torno de 3 milhões de bolívares fortes, que são equivalentes a 30 centavos de dólar ou R$1,20, e o volume de papel moeda para comprar um rolo de papel higiênico é mais ou menos 3 a 4 vezes o próprio papel higiênico. Ambos são papel, então significa que não faz muito sentido comprar o papel higiênico. Ou seja, desculpe os termos, mas a Venezuela está uma cagada. E por conta disso, por causa desse desastre do regime socialista venezuelano, que é um drama humanitário sem precedentes na América Latina, completamente sem precedentes, mais ou menos 50 mil venezuelanos dia cruzam a fronteira com a Colômbia. A Venezuela, se não me engano, faz fronteira com 3 países. A Guiana, onde os venezuelanos não necessariamente desejam ir, o Brasil, difícil, fala português, e a Colômbia. 50 mil venezuelanos dia cruzando a fronteira com a Colômbia, que já dificultou o acesso aos venezuelanos, exigindo uma carta de acesso temporário, um documento de acesso emitido pelas autoridades colombianas que dá direito a ficar 6 dias na Venezuela como visitante, e ainda assim é preciso que apresente uma carta de alguém da Colômbia os convidando para entrar, uma prova de renda mínima, etc. E mesmo assim 50 mil pessoas cruzam, ou passaporte. Mas é muito difícil obter passaporte na Venezuela. E na fronteira com Roraima, entram mais ou menos 500 pessoas dia para Pacaraima. Essa entrada de 500 pessoas, muito menos, 100 vezes menos do que na Colômbia, já está dando um problema, porque Roraima é um estado pobre. Então vocês vejam o drama da Venezuela. Roraima, um estado precário, pobre, e mesmo assim passa a ser destino como paraíso para quem vive na Venezuela. Obviamente, o governo de Roraima não tem recursos suficientes para cuidar de toda essa gente que está entrando de repente e pede ajuda ao governo federal. O governo federal, pelo que eu entendi até agora, só mandou pouco mais de 100
agentes do Exército para ajudar no controle de fronteira, mas não acredito que tenha enviado ainda recursos. E é preciso recursos para tratar dessa gente. E, infelizmente, acontecem confusões, aconteceram crimes em Pacaraima e houve uma reação da população local lamentável. O Brasil tem o histórico de ser humanitário, de receber bem o imigrante e continua as fronteiras abertas, e o Brasil não exige o documento de entrada, que é uma boa notícia para o imigrante, mas é um drama humanitário e nós, como liberais, obviamente preferimos que os venezuelanos sejam capazes de entrar no Brasil. A gente tem que dar um jeito, mas não pode deixar a nossa população fronteiriça exposta. A gente está muito bem aqui nos grandes centros urbanos, não pode achar que é um bem bom, então deixa eles se virarem lá. Não é assim. Todos nós, como país, somos responsáveis se a gente quer ter uma atitude humanitária que tenhamos, mas com a solidariedade de todo mundo e não só com o sacrifício da população local. Então, pessoal, deixo essa mensagem para vocês. Temos que sempre tomar cuidado com esses ditadores e especialmente esses ditadores que usam essas políticas econômicas de esquerda e autoritárias, típicas também de ditadores de direita, e infelizmente isso causa um drama humanitário tremendo e também até problemas de segurança pública, como a gente está vendo no Brasil. Espero que a situação melhore, espero que o Maduro caia logo. Eu esperava até que acontecesse há mais tempo, não aconteceu até agora. Vamos ver os próximos passos, pessoal. Deixo um grande abraço a todos.